Olá, meus canal Cripto, tudo bom com vocês? Aqui é o Júnior e neste vídeo vou trazer aqui uma observação sobre o Bitcoin, uma notícia do canal do Guilherme. O canal é o Criptomaníacos. Se você não conhece ainda o Criptomaníacos, é um canal muito bom, que eu considero que traz a melhor análise sobre o Bitcoin, com muitos dados e bem embasado aqui para a gente no mercado. Então, se você está investindo em qualquer criptomoeda, é importante você entender sobre o Bitcoin. O Bitcoin é a bússola do mercado, é o que norteia o mercado. E aqui o Guilherme traz uma ótima análise. Vamos estar vendo aqui um ponto importante que eu vi sobre a análise dele. E vamos estar aqui fazendo também comentários aqui, realmente, se é fundamental essa alta para o Bitcoin, para também trazer a alta para nossas criptomoedas. Exemplo, a XRP que nós trazemos aqui no canal. Então vamos aqui dar uma assistida nesse conteúdo. Aqui esse canal, né? E vocês percebem que diversas vezes o Bitcoin encontra o fundo desse canal e volta a subir com força, como aconteceu nessas setas verdes aqui. E agora não está sendo diferente, né? Encontra o fundo do canal, volta a subir. Então bateu nos 33 mil e hoje chegou a bater aqui praticamente nos 39 mil dólares. Uma subida de 6 mil dólares com relação ao fundo. Agora deu uma recuada, né? Já estamos aqui nos 36.900, 37 mil dólares, ou seja, tivemos uma correção no preço do Bitcoin, mas não dá para negar que estamos aqui numa tendência, no curtíssimo prazo, uma tendência de alta, ou seja, encontrou o fundo e agora o Bitcoin vem subindo dia após dia. E temos diversas notícias que estão relacionadas a esse otimismo do mercado nesse momento, né? Tecnicamente falando, é normal que o Bitcoin encontre resistência nesse ponto. Vocês vão notar que é justamente esse ponto aqui, né? Uma região, como dá para perceber, tem bastante resistência. Ela vai desde os 38 mil dólares até essa região aqui dos 40, 41 mil dólares. Então, o Bitcoin vai encontrar essa resistência. Se romper essa região toda que vocês estão vendo aqui, aí ele deve vir na metade do canal, como é de costume, né? Como aconteceu, por exemplo, nesse momento aqui e também aqui no passado. Então, como de costume, ele deve vir buscar essa região aqui dos 48 mil dólares, 49 mil dólares. Caso ele não consiga superar essa resistência que ele passou aqui nos 39 mil dólares, ele pode recuar novamente até o fundo do canal, como aconteceu aqui no passado. Estão vendo duas setas verdes próximas, né? Ele testou o fundo, voltou a subir, não rompeu a resistência e voltou a cair para testar mais uma vez o fundo. Dessa situação aqui, até que deu certo, né? Porque na sequência ele subiu e aí rompeu até o meio do canal. Mas pode ter o risco dele romper para baixo destas paralelas, né? E se romper aqui o fundo verde que vocês estão vendo aqui, aí ele desaba. Então, muita atenção com relação a esse valor aqui dos 32 mil dólares, como eu falei para vocês. Cair abaixo dos 32 mil dólares é muito complicado. Mas qual foi o fator para trazer de volta esse otimismo para os mercados, né? Incluindo Bolsa de Valores e o próprio Bitcoin? Então, antes dele falar desses fatores, eu quero comentar o seguinte, que o Bitcoin ele pode estar ali caindo abaixo daquela região e também é possível analisar que também as outras criptomoedas vão estar acompanhando, como já sabemos, o preço do Bitcoin, né? Então é bom ficar atento aí para a gente tomar a decisão mais acertada nesse cenário aí de queda. A principal notícia do dia foi o Fed, o Banco Central dos Estados Unidos, não alterando a taxa de juros nos Estados Unidos, né? Uma promessa que ele está fazendo há meses já de que vai elevar a taxa de juros. Isso não acontece. Como a matéria fala, eles mantiveram a taxa de juros no intervalo entre zero de juros e 0,25 após 2 dias de reunião de política monetária. E a recente queda do Bitcoin teve a ver com esse FUD, com esse medo do mercado com relação ao aumento da taxa de juros, que retiraria dinheiro dos mercados considerados de risco, como ações e criptomoedas. Na hora que o Fed não aumenta a taxa de juros, esse medo cai, né? Tem uma redução desse medo. Apesar disso, eles fizeram um comunicado falando que em breve a taxa de juros será elevada. É sempre em breve, mas nunca chega, né? Além de falar que vai reduzir o tamanho dos estímulos monetários, como esses auxílios que a gente está vendo ao longo da crise. Eles prometeram isso para início de março. Vocês acreditam ou não? Qual é o problema para isso realmente se concretizar? O Banco Central dos Estados Unidos está numa corda bamba. De um lado, ele tem a inflação a 7%, uma inflação recorde lá nos Estados Unidos, que deixa as pessoas pobres numa situação muito vulnerável, gera desemprego, entre outros problemas. E do outro lado, eles têm os ricos, os grandes empresários e tal, que dependem de juros baixos para que as pessoas investam em suas empresas. Então, quer dizer, se o Fed começa a aumentar a taxa de juros, ele reduz a inflação, mas ele prejudica o crescimento econômico e prejudica esses grandes empresários. Então, não tem jeito. Ele vai ter que fazer uma escolha muito dolorosa. Ou ele desfavorece um lado, ou ele desfavorece o outro lado. E as duas coisas são extremamente problemáticas.
Se analisarmos as últimas décadas, fica evidente o lado escolhido sempre pelo Banco Central dos Estados Unidos. Os ricos. Eles sempre apoiam mais quem tem dinheiro, esquecendo ali dos problemas dos mais pobres, como vocês podem ver no gráfico. Aqui vocês têm a linha vermelha representando a força de trabalho, né, e a participação dela no mercado. Então vocês percebem uma queda grande aqui desse gráfico vermelho, dos mais pobres, e a linha verde representando Wall Street, ou seja, os acionistas, né? E notem a diferença aqui que acontece há bastante tempo, né? Desde a década de 90 que vocês percebem a linha vermelha caindo e a linha verde aqui dos mais ricos subindo, ou seja, o Banco Central defende o interesse de uma elite, o que faz sentido, já que quem banca os políticos, né, quem dá apoio financeiro para os políticos, são justamente as elites, os mais ricos, enquanto os pobres, eles só fazem aquele discurso populista para ganhar voto, mas não estão nem aí realmente para a classe trabalhadora. Vale lembrar que esse gráfico verde, ele replica exatamente a alta do SP500, então teve aqui um ponto exato aqui que teve esse rompimento aqui para essa alta aqui absurda. Então é o que a gente está esperando também para o Bitcoin, esse rompimento para ter essa alta aqui, né? Estamos esperando este momento e é engraçado que esse gráfico aqui replica exatamente o gráfico aí da Bolsa Americana, né? Será que uma inflação muito maior como a atual, nos 7% lá nos Estados Unidos, que é algo muito grande para eles, vai fazer o Fed reverter, parar de apoiar os mais ricos e olhar para os mais pobres? Veremos nos próximos capítulos. Na minha opinião, isso é muito difícil de acontecer. Se os Estados Unidos começam a elevar a taxa de juros, eles vão frear o crescimento econômico, vão fazer com que várias empresas percam muito valor e é uma pressão absurda em cima do Banco Central americano. Então eles não vão fazer isso, ou se fizerem, vai durar pouco tempo. A tendência é continuar essa injeção financeira no mercado que favorece as criptomoedas. O outro FUD que derrubou o mercado de criptomoedas foi aquela proibição da Rússia. A Rússia iria proibir criptomoedas e a mineração a pedido do Banco Central russo, correto? Errado. Ninguém gostou disso por lá. Só o Banco Central russo que está contra as criptomoedas. Então, o Putin, que é o presidente russo, manda governo e Banco Central entrarem em acordo sobre criptomoedas. Cada um defende uma coisa. Então, parte do governo propõe a proibição das criptomoedas, que é o Banco Central no caso, enquanto outras partes querem criar um ambiente mais amigável para o setor e, claro, receber esse dinheiro que viria de fora. Então, o que o Putin disse? O Banco Central não deve ficar na frente do nosso progresso tecnológico. Ele entende que as criptomoedas são um progresso tecnológico e que o Banco Central, portanto, está errado em ficar embarreirando esse progresso. Até porque a Rússia está em conflito aí, como a gente sabe, né, com diversos países, inclusive com os Estados Unidos, um posicionamento contrário, e os Estados Unidos acabam tendo um poder ali de criar barreiras comerciais com relação à Rússia e outros países. A criptomoeda, o Bitcoin, pode ser uma alternativa para a Rússia escapar desse tipo de barreira. Então, para eles é problemático uma proibição, no caso, sobre as criptomoedas. Mas, enfim, o Putin quer que o governo como um todo, o Banco Central e o governo, entrem num alinhamento. E ele disse o seguinte também: nós temos vantagens competitivas aqui, especialmente na mineração, na energia elétrica sobressalente e no pessoal treinado e disponível no país. Ele percebe que a Rússia tem muitas condições de oferecer um ambiente propício para a mineração, a Rússia que hoje tem 11% da mineração global de Bitcoin, e ele pode trazer muito mais minerador para dentro da Rússia, fazer realmente um grande mercado ao redor da mineração e, consequentemente, ganhar muito dinheiro com isso. Então, pessoal, eu também trouxe um vídeo aqui recentemente ligando a Rússia ao XRP e as pessoas meio se questionaram, bom, se a Rússia ela é contra a criptomoeda, como é que ela seria favorável ao XRP? Então, pessoal, aqui fica esse recado. Dentro de um país existem várias vertentes de pensamentos. Por exemplo, o Putin pensa de uma forma e ele é o presidente. O Banco Central pensa de outra forma e está defendendo os seus benefícios próprios, né? O Banco Central está, de certa forma, defendendo a sua posição, o seu modo de pensamento, seu ponto de vista. Já o país em si tem outra linha de pensamento, ele tem um pensamento de aumentar a sua mineração, de aumentar o seu crescimento tecnológico com as criptomoedas. Então, veja só que pode haver ali também um certo conflito dentro do próprio país. Eu acredito que a XRP é um caso claro disso nos Estados Unidos, onde tem uma linha do governo que é favorável e tem parcerias com a Ripple, enquanto tem a outra linha, que é os reguladores que querem tirar o dinheiro da Ripple, né, da XRP. Então, veja só que existe um certo conflito hoje no mundo das criptomoedas e por isso, de vez em quando, acontecem essas quedas bruscas e também altas absurdas, porque em algum momento vem notícias ruins, muito ruins, e em algum momento vem notícias muito boas, elevando o preço lá para cima, né? Apesar de que nós temos vantagens competitivas, né? Falou o presidente da Rússia, Vladimir Putin.
Deu uma travada aqui. Vamos... Notem a total transformação do discurso de uma semana para outra. Eles iriam proibir e agora não. Eles querem abraçar a mineração. Portanto, a declaração de Putin reforça a visão de que as atividades de comércio e mineração de criptomoedas serão regulamentadas e não proibidas, como a gente achou que aconteceria na semana passada. Para melhorar mais um pouquinho, sai uma notícia hoje aqui de que o presidente da Turquia instruiu o partido no poder a explorar criptomoedas. Isso acontece logo após ele ter um encontro com o presidente de El Salvador. Então o Naíb foi lá para a Turquia, conversou com o presidente turco e agora ele pede aí para o partido começar a explorar criptomoedas. Será que temos aqui uma fumaça relacionada à adoção de criptomoedas por mais um país? E falando no presidente de El Salvador comprou mais 15 milhões de dólares em Bitcoin no meio dessa queda do Bitcoin e do mercado cripto. Então, enquanto todo mundo está com medo, El Salvador vai lá e compra mais, repetindo ali os passos da MicroStrategy, do Michael Saylor, né? Sempre que tem queda, eles vão lá e compram. Ele disse, não, eu estava errado, não perdi a queda. El Salvador acaba de comprar 410 Bitcoins apenas por 15 milhões de dólares. Algumas pessoas estão vendendo muito barato. Agora El Salvador tem 1.801 Bitcoins em suas reservas, o que equivale a 359 milhões de reais. Mais um sinal positivo para o mercado, ou seja, vários países de olho e El Salvador comprando mais Bitcoin, indicando para a gente que podemos estar realmente próximos a um fundo. Nessa mesma linha, Max Keiser, um bilionário aí de Bitcoin e também um grande influenciador, falou que sabe qual é o próximo país a adotar Bitcoin. Isso já seria conhecido por ele já tem essa informação. Ele está muito empolgado com toda essa estrutura de El Salvador voltada para o Bitcoin. E ele falou o seguinte, eu acho que nos próximos 10 anos, como você vê essas grandes economias, Estados Unidos, China, estão carregando cargas de dívida 300% do PIB, eles vão imprimir tanto dinheiro que eles não vão conseguir sustentar. Ele está falando sobre um apocalipse monetário fiduciário, ou seja, as moedas estatais estão entrando em colapso. A impressão monetária será o único caminho para que os países consigam pagar suas dívidas a médio e longo prazo. Tudo está se encaminhando para... Aqui vale eu trazer um comentário que certa vez a pessoa perguntou, mas você acha que um ativo vai valorizar? Bem, veja só, o dinheiro fiat, que é o dinheiro comum, dólar, euro, ele serve para comprar as criptomoedas e cada vez mais as pessoas estão tendendo a trocar o dinheiro fiat pela criptomoeda, porque a criptomoeda tende, ao longo do prazo, do tempo, se valorizar, enquanto o dinheiro tende a se desvalorizar. Então, a gente está caminhando para o fim do dinheiro fiat normal, a gente está caminhando para a morte desse dinheiro normal e para a ascensão das criptomoedas. Então, a cada dia mais que passa, as criptomoedas ganham valorização, enquanto o dinheiro comum, né, o dinheiro fiat, o dólar, o euro, vai se desvalorizando, vai perdendo o seu valor de mercado. Eu vou estar encerrando aqui o vídeo por aqui. Se você quiser assistir o restante desse vídeo, eu vou deixar o link aí no primeiro link da descrição do meu vídeo aqui. E você também vai poder estar conhecendo o canal do Guilherme, se você não conhece, está buscando esse tipo de conteúdo que é importante e relevante para a gente estar acompanhando também o Bitcoin com as suas notícias para a gente tomar as melhores decisões dentro do mercado. Vou deixar também o link do nosso grupo Telegram, Cripto Brasil, aí fixado nos comentários. Se você quiser estar entrando, tem dicas sobre criptomoedas e também sobre investimentos. Também trocamos ideia lá e conversamos sobre novas criptomoedas dentro do mercado. E para você comprar as criptomoedas no melhor preço do mercado, vou estar indicando aqui a corretora Get.io, o primeiro link aí, abaixo do canal do Guilherme. Então vai ter o link do Criptomaníacos e vai ter o link da Get.io, onde você vai poder estar comprando, por exemplo, o Baby Doge ao melhor preço do mercado, né? Então, criptos baratas com liquidez e você vai poder estar tirando o seu lucro aqui dentro do mercado. Para esse vídeo é isso, até o próximo vídeo e valeu!